Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Imaginou que eu não ia aparecer nesse domingão para trazer um conteúdo para você, né? Se enganou, tá? Já tô aqui tranquilizando a viagem um pouco, cheguei no lugar que eu vou ficar hospedado, então sobrou um tempinho e eu resolvi vir aqui bater um papo contigo. E o bicho tá pegando, né? Não foi à toa que eu resolvi vir aqui conversar contigo. Pois é, o STF acaba de peitar o The Economist. Tá, o que está acontecendo? The Economist é uma das revistas mais conhecidas, né? Principalmente no mundo progressista, ela é muito conhecida. O que aconteceu? Depois que o The Economist resolveu fazer algumas matérias criticando o ministro Supremo Alexandre de Moraes, teve muita interação, inclusive dos brasileiros. E aí, o The Economist soltou várias matérias, uma seguida atrás da outra, só partindo para cima do Alexandre de Moraes. O STF resolveu brigar com a revista, com o jornal, para defender o ministro Alexandre de Moraes. Meu amigo, isso não caiu nada bem. Outros jornais já entraram na onda para bater de frente com o STF aqui no Brasil. Inclusive, a repercussão internacional tá tão negativa, mas tão negativa, que, sabe, as coisas que o Lula tá fazendo, até a Globo tá descendo além, a CNN. Sabe o caso da Nadine, aquela ex-primeira-dama do Peru? Pois é, parece que o caldo azedou ainda mais pro lado do Lula, porque estão pedindo investigação do Lula, a imprensa tá detonando o Lula. Parece que o governo tá tão instável, mas tão instável, que se soprar, cai, porque o STF agora está tendo que utilizar as duas mãos para se segurar, porque eles também estão na mira. Deu para perceber o quanto as coisas estão malucas, né? Mas bora começar de matéria? Eu sei que você está aqui por isso, né? Então, não esquece, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente, isso ajuda pra caramba, então fortalece o nosso canal, curta, compartilhe. Nossa meta, bater 2 milhões de seguidores, e eu sei que a gente consegue chegar lá, tá bom? Mas bora começar? Vem comigo. Vamos começar pegando uma matéria aqui que eu trouxe para vocês da Infomoney, tá? É o seguinte, o Marcelo Odebrecht, que é uma figura muito conhecida do sistema, né, corrupto, que nós já vimos falar e muito, ele resolveu falar que o Lula estava muito vinculado ao Odebrecht. E ele mesmo, durante o seu período de delação premiada, denunciou que a Nadine, né, aquela primeira-dama lá do Peru, tinha sim recebido propina, e ele mesmo confirmou isso. Quem partiu para cima ainda com críticas, né, ou seja, o governo Lula deu tudo que a oposição precisava, um presente de bandeja, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou uma matéria do O Antagonista, que é um jornal muito crítico ao próprio Bolsonaro, que tem o seguinte título: o acerto para a campanha de Humala foi com o Palocci e com o Lula, fecha aspas, disse Marcelo Odebrecht. Dá para entender porque o petista concedeu asilo político à ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru, ou seja, é o que diz a matéria. Já o Bolsonaro escreveu o seguinte, mesmo no hospital, com esse asilo a jato, via FAB, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Porque o que acontece aqui? O que o Bolsonaro, inclusive, né, o próprio Bolsonaro publicou uma foto dele, né, no hospital, né, você vê que a situação dele tá grave, o Bolsonaro tá inchado, todo costurado, né? Mesmo assim, ele ainda está participando efetivamente da política. E aí, né, a pergunta dele foi a seguinte, peraí, será que a Nadine, no Peru, poderia fazer uma delação premiada, entregando o Lula e reabrir uma nova Lava Jato aqui com novas informações? Porque para pensar, o que o Lula ganha salvando cachorro morto? Porque a primeira-dama do Peru já está condenada lá no Peru, deixa ser presa, dane-se, deixa pra lá. O Lula, se realmente não tivesse algo muito importante, ia mandar um avião da FAB
buscando ela, dando esse presentão para a oposição detonar o Lula. Por quê? Porque a Nadine, ela pode fazer uma delação premiada e nessa delação premiada confirmar o que o Marcelo Odebrecht falou. O Marcelo Odebrecht teve as suas provas apresentadas anuladas aqui pelo STF brasileiro. E o Marcelo Odebrecht foi claro, foi o Palocci e o Lula que mandaram o dinheiro para a Nadine. O que o Lula fez? Mandou ela para cá, teve que fazer, porque se o Lula não acata o pedido dela usando o nosso dinheiro de pagador de impostos, ela dava com a língua nos dentes. Aí, meu irmão, aí a casa ia cair de vez pro petismo que já tá detonado, né? Só que assim, até gente de esquerda tá detonando o Lula por esse apoio à Nadine, porque ela não é uma perseguida política, ela é corrupta mesmo. Remonta à época da Lava Jato. Olha só, a CNN fez uma matéria aqui expondo um pouco. Quando o país recebe alguém nas condições que o presidente Lula recebeu a Nadine, ele, de forma traduzida e direta, está dizendo o seguinte: o Brasil, que eu governo, considera que o Peru tratou a Nadine como foi tratada aqui no Brasil na Lava Jato, que houve uma Lava Jato lá, portanto uma justiça parcial, então eu trago ela para cá. Qual é a grande diferença? A diferença é que aqui no Brasil a Lava Jato de fato foi comprovadamente teve uma parcialidade do então juiz Sérgio Moro, então ela foi comprovadamente verificada, essa manipulação. Enquanto que o caso da Nadine é somente uma alegação da defesa, que, por óbvio, está interessada em defender, está interessada que a Nadine consiga esse asilo. A Nadine, ela foi condenada somente em primeira instância, tá lá no início do processo. O marido dela ficou porque ele foi lá na audiência. Ela não foi, conseguiu vir para cá e teve todo esse abraço fraterno do Brasil. Qual é a questão do asilo político? Ele só pode ser concedido numa subjetividade que dá muito espaço para esse lugar ideológico que o presidente Lula ocupou. Isso é dito por pessoas da base, da oposição e também por analistas internacionais. Quando um país recebe alguém... Então, o que ela diz aqui? Olha, não tem margem para discussão. O processo só está começando. E o Lula, ao abraçar a Nadine, ao dar a mão para a Nadine, reconheceu que o Brasil, né, tá contra a justiça peruana. Diferente aqui do Brasil, que saiu muita margem para a interpretação do Sérgio Moro, que o Dallagnol eram figuras políticas, tanto que depois entraram para a política. Toda essa narrativa que aqui no Brasil existiu, não existe lá no Peru. Ou seja, houve corrupção? Houve corrupção. Assumiram? Assumiram. Tinha prova? Tinha prova. Aqui no Brasil, como o Sérgio Moro deu margem, e o próprio Dallagnol também deram margem, tinha prova, tinha crime, tinha delação, mas Sérgio Moro foi considerado imparcial, né? Ou melhor, parcial, e foi anulado tudo. Lá no Peru tinha prova? Tinha. Teve delação também? Teve. Eles foram condenados? Foram. Os juízes ficavam falando o tempo inteiro em jornais, como se fossem estrelas de TV? Não. Fala, não, nós não vamos entrar nessa, nós estamos aqui para julgar. Então, lá não tem o que falar. E a Nadine, com a denúncia que ela ia fazer lá, daria aso para reabrir aqui no Brasil, sim. Vamos falar do STF. Pois é, parece que o STF resolveu comprar briga com o jornal. E briga das boas, tá? Olha só, vários jornais estão falando sobre, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal que resolveu abraçar o ministro Alexandre de Moraes e partir para cima do jornal britânico. O STF, matéria do InfoMoney, tá bom? InfoMoney aqui para vocês. O STF rebate o The Economist, diz que apoia Moraes e que não há crise de confiança. O Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Barroso, respondeu em nome do Supremo. Rebateu as críticas feitas pela revista britânica The Economist ao ministro Alexandre de Moraes em um artigo publicado na semana passada. A publicação afirmou que o magistrado concentra poderes excessivos
e que a corte enfrenta questionamentos crescentes. Em nota, o STF respondeu que o tom do texto reflete mais a narrativa de quem tentou um golpe de Estado do que a realidade de um país que vive uma democracia plena, com Estado de direitos, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Ou seja, partiu de frente, falou que o The Economist está defendendo quem tentou golpe, né? Assim, uma narrativa totalmente fora, sabe, da realidade, né? Só que aí veio o jornal Metrópolis. E aí foi mais interessante ainda. Por quê? Porque pela fala do Barroso, se eu brincar daqui a pouco, ele está mandando a revista The Economist para o inquérito das fake news. Olha só o tamanho do problema. O Metrópolis veio, rebateu e escreveu o seguinte: Barroso reage e acusa a revista inglesa de promover narrativa golpista. O ministro Luiz Roberto Barroso respondeu ao The Economist e disse, né, que a Suprema Corte não está em julgamento. E o título da matéria foi A Suprema Corte em Julgamento. Tá? E aí ele disse que não, que parece, né, que está tendo uma narrativa golpista por parte do The Economist. Em sua resposta, Barroso começa dizendo que quer esclarecer alguns pontos e segue alegando que a reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. O magistrado relembra a invasão da sede dos Três Poderes do 8 de janeiro por uma multidão insuflada por extremistas e outros casos, como a tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e uma alegada tentativa de golpe, com plano de assassinato do presidente e vice-presidente e de um ministro do tribunal. Pois é, hoje o Supremo Tribunal Federal precisa se agarrar com unhas e dentes, tá? Unhas e dentes na narrativa do 8 de janeiro. Porque se a anistia pega, vai aumentar ainda mais a sensação de que os ministros da Suprema Corte julgaram com o fígado e não com a lei. Ou seja, julgaram com a bilis, com a vontade de punir os seus adversários políticos. E é a sensação que cada vez mais os brasileiros têm. E aí vem mais uma matéria da revista Oeste. Olha só, que beleza. Barroso responde o The Economist e nega ter dito derrotamos o bolsonarismo. Pois é, eu acho que o Barroso tem que colocar, né, a revista The Economist no inquérito das fake news, porque ele disse que ele nunca falou nós derrotamos o bolsonarismo, né? E aí? Concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as... Pois é, parece, né, que ele não foi muito feliz no seu argumento, porque ele disse que jamais falou nós derrotamos o bolsonarismo. Vou mostrar para vocês de novo, tá? Escuta só esse trecho. O Barroso disse que nunca disse nós derrotamos o bolsonarismo. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Que droga essa internet, né, Barroso? O Barroso disse que... Pois é, que droga essa tal de internet, né? O pessoal puxa fácil qualquer tipo de coisa que alguém lança na internet. Pois é, então é assim, o ministro, né, julgando e acusando de fake news o jornal, né? O jornal. Mas ele usa um argumento do qual ele não falou alguma coisa que está amplamente documentado. Será que o Alexandre de Moraes vai colocar ele no inquérito das fake news? Acho que não, tá? E só para complementar a última matéria que a gente falou, do Odebrecht, que eu ia colocar para vocês, né? O Marcelo Odebrecht relacionou no Peru Lula e o PT, né? Ou seja, a corrupção do Peru é relacionada ao Lula e o PT, ao mesmo Lula que deu aí, né? Deu aí
o asilo para Nadine, né? O que é uma vergonha. Pessoal, é isso, tá? Nesse domingão eu vou ser mais rápido com os vídeos um pouquinho, para a gente poder trazer o conteúdo aí para vocês, tá? Ó, daqui a pouco eu vou voltar com mais um editorial, provavelmente eu vou colocar só os 2 de hoje aqui para vocês, mas assim, ficou tão escancarado essa do Barroso dizer que nunca falou, nós derrotamos o bolsonarismo, que essa eu não resisti e eu quis trazer aqui para vocês, tá bom? E é isso, fiquem com Deus e até o próximo editorial, tá? Obrigado, pessoal, e até daqui a pouco.